Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre a origem termodinâmica das constantes de equilíbrio. Essa transparência aqui, ou essa página aqui, já é familiar para vocês. Acho que foi exibida na primeira videoaula sobre equilíbrio químico, onde eu cito a lei da ação das massas de Gutenberg-Wade. Então, essa lei da ação das massas foi apresentada no passado. Esse exemplo aqui, eu acho até que eu explorei um outro exercício, inclusive nós aprendemos a expressar constantes de equilíbrio dessa maneira aqui, e existe uma forma geral de se expressar a constante de equilíbrio. Vocês viram essa forma geral. Para essa reação aqui, a constante de equilíbrio é expressa dessa maneira. Aqui você vê resultados de 5 experimentos diferentes. Então, nesses 5 experimentos diferentes, partiu-se de diferentes pressões parciais de SO2, O2 e SO3. E nesses 5 experimentos diferentes, o sistema procurou um caminho para atingir o equilíbrio. O equilíbrio foi atingido. E aí, quando você pega essas pressões parciais aqui, que são pressões parciais de equilíbrio, medidas quando o sistema atingiu o estado de equilíbrio, e coloca aqui nessa expressão da constante de equilíbrio, você vê que os valores obtidos são muito próximos. As diferenças aqui dizem respeito simplesmente ao erro experimental. Então, a constante de equilíbrio efetivamente é uma constante, mantendo-se a temperatura constante, independente se você partiu de reagentes ou se você partiu do produto. O equilíbrio é atingido, e você colocando as pressões parciais de equilíbrio na expressão da constante de equilíbrio, você vai chegar ao valor da constante de equilíbrio. Então, essa descrição de Gutenberg-Wade, né, que é conhecida como lei da ação das massas, é inteiramente empírica. Nas próximas páginas, nós veremos que a lei da ação das massas, na realidade, é uma consequência da termodinâmica. E a forma aparentemente misteriosa da constante de equilíbrio vem de considerações da termodinâmica. Então, nós vamos definir a energia de Gibbs da reação, e vamos verificar que a energia de Gibbs da reação depende das pressões parciais ou das concentrações de reagentes e produtos. Portanto, a tendência de uma reação ir adiante ou reverter, ou seja, seguir no sentido direto de consumo de reagentes e formação de produto, ou no sentido inverso, no sentido de regenerar os reagentes a partir do consumo de produtos, é determinada pelas pressões parciais ou pelas concentrações de reagentes e produtos. Em última análise, determinada pela energia de Gibbs da reação. Como eu falei, independente de você partir de reagentes puros ou produtos puros, o sistema vai buscar um estado de equilíbrio onde você tenha uma certa quantidade de reagente em equilíbrio com uma certa quantidade de produto. Lembrando que as quantidades não são iguais. Então, muita gente tem um conceito errado na cabeça de que no equilíbrio as concentrações ou pressões parciais de reagentes e produtos são iguais. Isto é errado. Aqui nós temos a expressão geral para escrever a constante de equilíbrio aqui em termos de atividades. Eu falei sobre atividade numa aula anterior, lembrando que nós estamos substituindo as atividades aqui, no caso de gases ideais, por pressões parciais dos gases, no caso de soluções diluídas, pelas concentrações, e nós simplesmente estamos considerando como atividade unitária para sólidos e líquidos puros. Nós não vamos tratar com sistemas não ideais nesse momento, pois essa é uma videoaula, ou são videoaulas dedicadas a alunos que estão, por exemplo, estudando para um vestibular do ITA ou do IME, ou alunos de Química Geral. Essa equação que eu vou apresentar aqui não vai ser deduzida nessa aula. Eu vou anexar, depois dessa aula, a aula 4. Eu vou colocar entre parênteses avançado,
3 ou 4 videoaulas, um pouquinho mais avançadas para o aluno de Química Geral, sobre como deduziu-se essa expressão, e explicando melhor a questão do ΔG de reação. Essa é uma equação super importante que relaciona a constante de equilíbrio, na verdade dessa forma aqui, a constante de equilíbrio, que pode ser medida empiricamente com valores tabelados de ΔG padrão de formação de reagentes e produtos. Aqui essa expressão é o Q, o quociente de reação, que você escreve da mesma maneira que escreveria a constante de equilíbrio. Esta equação, ΔG da reação igual ao ΔG padrão da reação mais RT ln de Q, então vai ser deduzida, ou vou colocar a dedução nas aulas seguintes, e vou colocar entre parênteses tópico avançado. Você assiste se quiser, mas eu recomendo que assista. Essa mesma equação foi empregada na dedução da equação de Nernst, caso você tenha assistido as minhas videoaulas sobre eletroquímica. Então, se você memorizar essa equação aqui, não será uma coisa ruim. Bom, ΔG da reação é uma coisa, ele depende da composição do sistema, e o ΔG padrão da reação é outra coisa. O ΔG padrão da reação é simplesmente a diferença entre a energia, ou entre as energias livre de Gibbs de formação de produtos e as energias livres de Gibbs de formação dos reagentes no estado padrão. Então esse ΔG padrão aqui ele não leva em conta o processo de mistura, que é importante no sistema reacional. No sistema reacional você não vai ter de um lado reagentes puros e de outro lado produtos puros. Por outro lado, o cálculo do ΔG padrão da reação leva em conta reagentes e produtos no estado padrão. Bom, se você tem, vamos colocar algumas regras assim. Se você tem o ΔG da reação menor que zero, então você tem uma reação espontânea naquela composição. Se o ΔG da reação é maior que zero, a reação não é espontânea. Então, por exemplo, olha, o que é esse ΔG? Rigorosamente, o ΔG da reação, isso eu explico nas aulas avançadas, é a derivada parcial da energia de Gibbs do sistema com respeito a um parâmetro chamado avanço da reação, que eu represento por essa letra Xi, sob condições de pressão e temperatura constante. A pressão aqui eu não estou muito seguro, então eu vou pôr até um pontinho de interrogação aqui, mas temperatura constante certamente. Então, de fato, o ΔG da reação é um coeficiente angular da reta tangente à curva de energia livre com respeito ao avanço da reação, ao progresso da reação, que eu posso representar por essa letrinha bonitinha aqui, que é Xi. Então, repare bem, olha, em marrom aqui você tem a curva de energia de Gibbs do sistema em função do progresso da reação. O progresso da reação tem a ver com quantos mols a reação avançou. Nas aulas avançadas você pode entender melhor isso. Repare bem que aqui a inclinação é negativa. Então aqui você tem o ΔG da reação menor do que zero. Quer dizer que a energia de Gibbs dos reagentes, nesse ponto, é maior que a energia de Gibbs dos produtos. De forma que o sistema, naturalmente, vai seguir na reação no sentido direto, no sentido de consumo de reagentes e formação de produtos, até chegar a esse mínimo aqui, onde o ΔG é zero, e onde o ΔG é zero você tem o equilíbrio. Nesse ponto aqui você tem excesso de produtos. Nesse ponto aqui a energia de Gibbs dos produtos é maior que a energia de Gibbs dos reagentes, então a reação avança no sentido inverso até chegar no ponto de equilíbrio. No equilíbrio, ΔG é igual a zero.
Voltando o vídeo aqui depois de uma breve pausa. Então, vamos ver o que nós temos aqui, né? ΔG da reação, que varia com a composição, é igual ao ΔG padrão da reação, que você pode calcular a partir dos dados tabelados de ΔG padrão de formação de produtos e reagentes, e que mais RT ln de Q, o quociente da reação, que você escreve da mesma forma que escreveria uma constante de equilíbrio, porém o quociente da reação, as pressões parciais que você coloca lá, ou as atividades, ou as concentrações, não necessariamente correspondem a um sistema em equilíbrio. Novamente, se você tem ΔG da reação maior que zero, a reação inversa vai ser predominante. Se o ΔG da reação for menor que zero, então a reação avança no sentido da esquerda para a direita, a reação direta no sentido de consumir reagentes e formar produtos. No equilíbrio, você tem que o ΔG da reação é igual a zero. ΔG da reação igual a zero. Então, no equilíbrio, também você tem que o Q, o quociente da reação, vai ser igual ao K. E aí essa expressão aqui se reduz a ΔG padrão da reação igual menos RT ln de K. Então, se você tem agora um ΔG padrão da reação maior do que zero, então você vai ter um K menor que a unidade. Se você tem um ΔG padrão da reação menor do que zero, então você vai ter um K bastante alto. Essa página aqui é interessante, as informações aqui são interessantes. Se você tem depois você pode parar e ler, você tem uma constante muito maior que a unidade, da ordem de 10 à terceira, então a reação é bastante espontânea. E isso vai acontecer quando você tiver ΔG de reação, ΔG padrão de reação, mais negativo que menos 17 kJ por mol. Se você tem uma constante muito menor do que a unidade, por exemplo, da ordem 10 a menos 3, então o ΔG da reação tem que ser superior, e nesse caso aqui, o equilíbrio não favorece produtos, e sim reagentes. Vamos resolver dois exercícios interessantes agora, e depois eu recomendo que vocês assistam às videoaulas mais avançadas sobre esse assunto, que eu vou colocar em seguida, e entre parênteses eu coloco avançado.